noite a todos e a todas que nos acompanham no podcast Eu Profissional. Estamos aqui hoje mais uma vez com a edição do nosso podcast. Eu me chamo Thales Gomes e vou apresentar aqui o programa de hoje. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Sertão Central. Boa noite, meu amigo Jonathan e todos aqueles que estão acompanhando aqui a transmissão. Eu me chamo Paulo Andrei, vou fazer parte aqui do grupo aqui para fazer a entrevista ao nosso grande amigo, que já o Thales vai apresentar. Como eu falei, eu sou o Paulo, sou diretor administrativo e financeiro do Grupo Educacional Educa Unopar. Como a gente sempre reforça, o podcast Eu Profissional, ele surgiu, como uma iniciativa do Centro Educacional Educa Unopar, com o objetivo de apresentar, discutir o mercado de trabalho, discutir um pouco sobre as profissões, e cada edição a gente tem um profissional diferente, e hoje o nosso convidado é o Dr. Natanael, nosso amigo aqui, a quem a gente já quer agradecer. O Dr. Natanael é formado em Direito pela Faculdade Católica Rainha do Sertão, é pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela FAERP, também é pós-graduado em Direito Administrativo e Gestão Pública pela URCA, Universidade Regional do Cariri, delegado representante dos advogados de Senador Pompeu, Ceará, da OAB, da subseção da OAB, e advogado e proprietário do escritório Oliveira e Consultoria Jurídica. Esse é o nosso convidado de hoje, a quem nós gostaríamos de dar boas-vindas, doutor. Seja bem-vindo ao podcast Eu Profissional. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite, Thales. Boa noite, Paulinho. Todos os ouvintes da Rádio Sertão Central, o pessoal que acompanha também pela internet, agradecer a vocês pelo convite, sempre bom poder estar contribuindo, falando da nossa profissão. A gente sempre que é convidado, é com enorme prazer que a gente vai divulgar as ações, enfim, divulgar o que a profissão oferece de melhor, falar sobre os percalços, enfim. Mas é sempre importante a gente trazer essa visão para as pessoas, para os jovens, até para as pessoas que não têm um entendimento, às vezes que não buscam um advogado, às vezes até por vergonha, por uma coisa ou por outra. Então, poder participar desse momento também é muito importante para mim. Eu agradeço demais o convite e fico muito lisonjeado em fazer parte desse projeto da Unopar, do Instituto Educa. Eu fico muito feliz. Só gratidão a vocês. Quer começar, Paulo? Doutor, a formação profissional de um advogado, com certeza ela é uma formação não como as demais, até porque hoje a advocacia ela é extremamente regida por uma grande instituição, que tem um peso muito, muito profundo dentro da sociedade, peso político, peso social, como propriamente dito, que é a OAB. Mas como se dá aí a formação profissional dessa categoria, como é o início, e até o profissional chegar nesse nível onde o senhor se encontra hoje? Paula, como você bem disse, talvez a OAB seja uma das instituições mais importantes do país. Todas as grandes transformações que nós tivemos no país a nível de aquisição de direitos sociais, enfim, direitos individuais, a OAB ela foi peça fundamental na construção do diálogo da sociedade, do melhoramento, da evolução da sociedade brasileira. Isso a gente falando a gama de advogados do Brasil. Então, assim, poder fazer parte dessa instituição, para mim, é com muita honra que a gente faz parte. Apesar de alguns percalços, apesar de algumas situações nível estadual, nível federal, que às vezes nos deixam decepcionados, alguns representantes em situações, em dados momentos, mas a instituição em si, o nome, ela tem um peso enorme na sociedade. E assim, a formação profissional também
não poderia ser, digamos assim, de fácil, não é, digamos, de fácil acesso. O acesso, eu acredito que hoje é até facilitado, mas a grade, né, digamos assim, a formação em si, né, não poderia ser simplista, né? Tem que ser uma situação de que seja uma formação adequada, qualificada, e é por isso que a OAB bate muito na tecla da questão das aberturas das faculdades, enfim, do controle das faculdades, quais os profissionais que estão sendo formados. É por isso que a OAB hoje também tem um papel importantíssimo nessa construção, para que os profissionais que saiam sejam profissionais que eles atendam os anseios da sociedade. O advogado não é mais do que um servidor, um profissional que está à disposição para restituir dignidade das pessoas, para participar de movimentos sociais, construção de sociedades. Então, essa formação ela não poderia ser simplista, até pela função social que a profissão ela se dedica. Um curso normalmente, um curso regular de direito hoje, a média é em torno de 5 anos, né? Isso a nível geral. A gente tem faculdades que ofertam em 4 anos e meio, tem faculdades que ofertam em 5 anos e meio, enfim, mas tem toda uma grade curricular para isso. Então, essa formação, ela, como eu disse, eu repeti, não poderia ser simplista pela função social que essa profissão nos traz, né? E a relevância que ela tem para a sociedade. Doutor... Deixa eu aproveitar esse gancho aí que o doutor Natanael tocou. Eu pertenço a uma categoria que é o CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu sinto hoje uma necessidade muito grande de termos profissionais devidamente qualificados. Como o senhor falou, existem várias instituições, muitas instituições estão sendo abertas em todo o país por diversos cursos, e eu entendo que o cuidado tem que ser feito exatamente nessa parte educacional. Mas eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que talvez para alguns essa exigência de você termina um curso de bacharel em Direito, mas mesmo assim você precisa passar numa prova da OAB. Eu acho que todas as categorias deveriam seguir isso aí como exemplo, porque eu acho que diferencia exatamente a instituição que está capacitada a formar profissional. Nós sabemos que as instituições, elas têm a obrigação de fornecer ao seu aluno o material, a didática, o professor, e vai caber 80% aí, 70%, 80% é daquele aluno que vai dizer que tipo de profissional ele vai ser. Mas nós temos sim instituições que não levam a sério o respeito com o cliente, que é com o aluno, né? Então eu acho muito prudente, e na minha concepção, eu vou falar do meu lado aqui da engenharia, eu acho que o CREA deveria sim também acompanhar esse mesmo modelo da OAB, que era uma prova de certificação, né? Provar que no mínimo você tem condição de exercer aquela profissão. Diferentemente do direito, as engenharias, elas trabalham diretamente com a vida humana. Nós estamos falando da engenharia elétrica, onde nós trabalhamos com o que não se vê, porque energia você não vê. Normalmente você não vê a energia elétrica, você a sente, né? Você trabalha com a engenharia civil, onde a engenharia civil é a responsável pelas construções, pelos grandes empreendimentos e a quantidade de acidentes que aconteceram aí. Recentemente, eu acho que essa semana está acontecendo aí o julgamento daquele rapaz que é um engenheiro, junto com um mestre de obras, daquele último prédio que caiu em Fortaleza. Está acontecendo agora o julgamento deles, né? Então, sabe-se que foram negligentes, né? Então faltou ali não vou dizer nem acompanhamento do CREA, faltou ter um profissional que tivesse a oportunidade do mercado, que fosse um profissional melhor, e aquele ali não estava habilitado para isso. Paulinho, hoje, né, eu tenho um enorme orgulho, carrego comigo, o orgulho de ter me formado na Faculdade Católica Rainha do Sertão,
né? Quando eu cheguei lá, que passei, assim, era um curso que estava em formação, aprovação, enfim. Então, a faculdade, ela tentava oferecer o melhor para a gente, né, a nível de interior, né, do que a gente tem aqui no interior. E, assim, a responsabilidade em cima de nós, alunos daquela época, era muito grande, porque as fiscalizações aconteciam periodicamente. Enfim, o curso, vocês sabem disso, ele tem que manter uma qualidade, né? Até para poder ofertar os cursos, continuar podendo ofertar os cursos. E aí, um dos parâmetros, justamente na época das avaliações, as instalações, enfim, biblioteca, tudo que tem que ter, que é necessário, mas uma das avaliações era justamente pelo número de alunos que conseguiam êxito na OAB. Né? Inclusive isso dava uma certificação maior, uma qualidade maior ao curso. E assim, poder fazer parte dessa história, ter contribuído, né, positivamente, então a gente fica muito lisonjeado. Inclusive hoje a gente saber que o curso da Católica, né, hoje é um dos cursos que tem um peso a nível estadual, assim, é reconhecido. E assim, essa responsabilidade, né, do curso de Direito, ela é importante porque você está falando aqui, Natanael, o direito ele não dá com vidas. Está um pouco equivocado, vou dizer assim, porque o curso de Direito, por exemplo, quando a gente está com uma pessoa que necessita de uma UTI, com urgência, né, a gente entrar com um mandado de segurança para salvar a vida daquela pessoa, infelizmente, apesar do grande serviço que o SUS tem, mas ainda é deficitário. Né? Então, a gente lidar com liberdade das pessoas, né? Um preço, assim, nesse período de Covid, quantas pessoas estavam contraídas com Covid, morreu dentro dos presídios, a gente não sabe nem como foi o acompanhamento, se teve acompanhamento da Defensoria Pública, se tinha um acompanhamento, enfim, do Estado. Então, a função social, quando eu falo em função social, é porque pega esse leque inteiro. E a gente lidar com isso, a gente lidar com garantias de coisas básicas. Uma curatela de uma pessoa que não tem, o dinheiro foi bloqueado no INSS, ela não tem como receber o seu dinheiro e passa privações de ordem até alimentar. Né? Então, todos esses direitos, né, dignidade, vida, tudo passa, quer não, pelo direito. E assim, a gente sabe que quando uma situação chega, de fato, a uma questão de um processo, é porque o lado social não conseguiu resolver, né? Apaziguar e resolver. E aí é onde entra o profissional da advocacia, onde entra o Ministério Público, para tentar balancear. Inclusive, por isso, é aquele símbolo da balança, né? Para balancear as partes, né? Para ver até que ponto a gente consiga ter algo que seja justo, né, e digno para quem está procurando os serviços, né, da jurisdição. Né? Doutor, me diga uma coisa, qual é a diferença do bacharel em direito do advogado? Thales, o bacharel ele conclui o curso, né, a partir do momento que ele conclui o curso, né, de direito, ele é bacharel em direito, certo? Diferentemente do advogado, ele só vira advogado após ele passar na prova da ordem. Que a prova da OAB hoje ela é 80 questões, né? São duas fases. A primeira fase são 80 questões, na segunda fase é uma prova escrita, né? Então, você tem que passar nesse exame para você poder advogar. O que é que acontece muito? Isso não impede eu bacharel em direito, eu posso fazer concurso público. O que eu não posso é advogar, no sentido de fazer defesa, entrar com petição, eu não posso fazer isso, né? Não pode advogar. E o que acontece muito, e isso aqui é até um alerta, certifiquem-se se a pessoa que você está contratando para qualquer serviço jurídico, que seja, certifique-se que ela é uma pessoa inscrita na ordem, procure pesquisar. Hoje, normalmente, a gente nas fachadas dos escritórios, enfim, tem uma série que você entra na internet e você consegue ver se a pessoa está inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil ou não.
porque existe uma gama de profissionais que infelizmente não conseguem êxito na OAB por uma questão ou outra, ou acabam que desistindo, e que acabam trabalhando com serviços jurídicos. Só que esses serviços jurídicos, além de não ter uma segurança, porque de fato não é um profissional qualificado para executar aquele serviço, talvez ele está pegando, sendo um captador de processo, passando para outra pessoa fazer, uma pessoa que talvez você não tenha nem conhecimento, não tenha confiança. Então é importante fazer esse paralelo entre bacharel de direito e advogado. O advogado, ele sendo habilitado, ele pode advogar nas demais áreas, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito eleitoral, previdenciário, enfim. Ele passando na OAB, ele pode advogar nas demais áreas. O que é que acontece com o bacharel em direito? Hoje, no país, existe uma série de concursos que um dos pré-requisitos seria ser bacharel em direito, que não necessariamente é obrigado a ser advogado, ter a OAB, mas que necessita você pelo menos ser bacharel em direito. Um exemplo, um delegado de polícia civil, por exemplo. Delegado de polícia, a depender do edital. Tem edital de estados que cobra experiência na advocacia. Tem edital de estados que você basta ser bacharel em direito. Promotor de justiça também, né? Promotor de justiça, mas o promotor já, a maioria das bancas, é um requisito, tem que ter uma experiência mínima de 3 anos na área jurídica. Não necessariamente você precisa advogar, você só precisa comprovar que durante 3 anos você teve uma atividade jurídica. Fez uma audiência, fez alguma coisa, entendeu? E comprovar isso, isso serviria, né, serve para efeito de comprovação da atividade jurídica por 3 anos. Doutor, com relação às principais áreas que o aluno de direito ele estuda durante os 5 anos de faculdade, quais são as áreas macros lá que nós temos dentro do curso de direito? Thales, a grade curricular do curso de direito ela é uma grade bem extensa, por isso, inclusive, ela é mais extensa do que os outros cursos, quando a gente passa que a maioria dos cursos de bacharelado é entre 3 anos, 4 anos, o curso de bacharel em direito ele é um curso normalmente de 5 anos. Né? Eu digo que sempre o queridinho dos alunos, né, e é natural, é o direito penal. Porque o que é que acontece? Quando você, intrinsecamente na sua cabeça, às vezes quando você faz direito, você já faz pensando no tribunal do júri, num caso penal, de vestir a toga e participar de um júri, entendeu? Então, acaba que no primeiro semestre são disciplinas como psicologia jurídica, no caso, na católica tinha teologia, que fazia parte, tinha teoria geral do Estado, e aí já tinha direito penal 1, né? Nessa grade lá da católica. Então, acabava que direito, digamos assim, direito mesmo, a disciplina era mais o direito penal. E acaba que o direito penal sendo um dos queridinhos dos alunos, porque digamos assim, é aquele primeiro despertar. E aí a gente teria, que aí tem normalmente direito penal, aí tem direito penal 1, 2, aí tem direito processual penal, que é 1 e 2, e aí vai para as demais áreas, direito do trabalho 1 e 2, né, que são, quando eu digo 1 e 2 é porque cada semestre é uma disciplina, né, o direito, o civil, né, o civil tem faculdades que tem 6 disciplinas de direito civil, porque o ramo do direito civil ele é muito extenso. Né? A gente tem direito de sucessões, direito de pessoas, enfim, um leque enorme no direito civil. E aí tem direito processual civil 1, 2 e 3, porque o direito civil ele engloba uma série de assuntos, entendeu? E aí tem o direito previdenciário, direito ambiental, enfim, é uma grade extensa, então justamente isso, ainda fora tem, a depender da faculdade, né, cobra que tenha disciplinas optativas, que você tem na sua grade curricular, né, medicina legal,
né? Pois é, eu até me surpreendi, viu, doutor, que lá na Unifor eu fiz até o 5º semestre, né? Direito eleitoral era optativo. Era optativo. Né? Na grade é optativo. A gente acha que é uma coisa tão comum, né? A grade curricular, ela diverge muito de universidade para universidade. Nem sempre, aí, digamos assim, tem um esqueleto geral, né, que é o que o MEC determina que aquelas disciplinas não podem ter, um exemplo, o direito civil não pode ter menos do que 4 disciplinas de direito civil, né? Isso aí já é determinado pelo MEC, mas o direito ele é tão amplo que ele abre para que a faculdade ela monte a sua grade, conforme o exemplo, a faculdade católica tinha disciplinas de teologia, né, psicologia do direito, são disciplinas que, digamos assim, mais voltadas para a área teológica, né, até pelo viés da própria faculdade. Né? A Unifor talvez não tivesse essas disciplinas nesse sentido, porque aí já é um outro viés universitário. Doutor, e assim, diante de toda essa gama, diante de toda essa área que você pode atuar, né, existem algumas, e a gente começa a avaliar aí os grandes escritórios que existem, esses escritórios de advocacia, e aí a gente começa a pensar na questão, aí vamos falar um pouquinho aqui da profissão em si, o retorno que a profissão pode dar, né? Aqui a gente observa que no interior vocês precisam ter conhecimento, ter um domínio em vários desses assuntos que vocês estudaram, né? E que vocês precisam atuar. 2 perguntas. Uma é, qual a área que você tem mais prazer, que você tem mais... você fica mais feliz quando pega determinados assuntos, situações, né? E quais são aquelas que a gente avalia e diz, rapaz, essa aqui é a área que dá mais dinheiro? Porque tem essa história. Tem. É a área que dá mais dinheiro. Tem, Paulinho. É assim, na verdade, o que é que acontece? Assim como na medicina, no direito, principalmente no interior, você tem que ser, como a gente chama, um clínico geral. Você tem que entender um pouco de tudo. Primeiro, por quê? Porque o interior, ele não te oferece uma carta de clientes muito grande. Uma carta de clientes muito grande. Então, você acaba tendo que ir para outras ramificações para que você tenha um êxito financeiro positivo, entendeu? Claro que isso também delonga um pouco de tempo, né? Se tem construir uma carta de clientes do interior, você não constrói da noite para o dia, né? E aí, com o tempo, acaba que, eu estou falando assim, isso dentro da minha experiência, com o tempo você acaba abdicando de algumas áreas e focando em outras. E aí vai a questão das especialidades, né? Eu sou um apaixonado por direito do trabalho e por direito penal, entendeu? Hoje as grandes bancas do país, né, elas, ao que parece para nós, na mídia, parece que as grandes bancas penais talvez sejam as bancas que mais ganham dinheiro no país. Mas só que isso é uma casca de banana, entendeu? Nós temos bancas advocatícias na área tributária que faturam honorários exorbitantes, as bancas tributárias do país, né? Isso eu digo já mais no nível macro, né? Capital, enfim, bancas advocatícias que dão assessoria para empresas muito grandes, multinacionais, entendeu? A relação cliente também está ligada diretamente, né? O tipo de cliente que você de cliente que você está lidando. Então, nós temos um ramo do direito que eu costumo dizer que também é muito rentável, que é algo que nunca vai se acabar, que é o direito previdenciário,
Nunca ninguém vai deixar de se aposentar, nunca ninguém vai deixar de precisar de um auxílio-doença, nunca vai deixar de nascer um filho por um salário maternidade. Isso é um ramo do direito que ele nunca vai se acabar. Como o direito penal, que digamos que eu digo assim, é o que eu sou, digamos assim, apaixonado, né? O direito do trabalho, quando a gente trata das relações trabalhistas, também, digamos assim, seriam as duas áreas que eu procuro me aprimorar mais, né? Que eu procuro trazer um melhor serviço. Lá no nosso escritório, tem a doutora Nayane também, e a doutora Nayane já está indo mais para esse viés previdenciário, entendendo que o município também ainda é carente, a região ainda é carente. Nesse sentido, não carente de advogado, mas carente de serviço qualificado, né? Infelizmente, a gente pega muitos constituintes que já vêm de outros escritórios e, às vezes, por uma falta de algum documento, uma coisa ou outra, talvez teve um benefício negado, né? E, assim, seria basicamente dessa forma. A gente está há 8 anos no mercado, né? E quando eu iniciei mesmo, eu era esse clínico geral, né? Até porque... assim, sou filho de pobre, então tinha que trabalhar o que aparecesse, o que os amigos levassem, indicassem, a gente acabava fechando negócio, fazendo para não perder o cliente, para a gente dar resultado e poder estar ativo no mercado. Doutor, você traz à discussão um ponto que a gente precisa discutir aqui. Todo mundo acha que, na verdade, o mercado de trabalho está saturado, tem muito advogado atuando. Só que quando você entra um pouquinho dentro do setor, você vê que não é isso que acontece. O Brasil, a população, principalmente menos favorecida, ela tem muita dificuldade de acessar o direito, né? A gente vê aí várias varas sem o defensor público, e aí a população tende a recorrer aos serviços do profissional. Na sua avaliação, como o senhor avalia o mercado de trabalho aqui na região, tanto no município de Sertão do Pompeu, como do Sertão Central? Há um saturamento dentro do mercado? Ou há ainda oportunidades? Com certeza há. Eu digo porque a gente já discutiu aqui, a possibilidade do concurso como um meio, né, de atuação do bacharel em Direito. Mas advogar, ainda há mercado para advogar dentro da região? Thales, desde que o mundo é mundo, que existe advogado no mundo inteiro. E isso foi passando de geração em geração, e na década de 2010 para 2020, nós tivemos, é inegável que nós tivemos um acesso maior às universidades, às faculdades, os cursos privados, né, acabaram com os financiamentos estudantis, enfim, os governos anteriores e hoje eles investem muito nessa condição de conseguir levar o jovem para a universidade. E consequentemente, o número de profissionais nesses últimos 15 ou 20 anos, eles aumentaram no país inteiro e no mundo inteiro. E não vão deixar de aumentar. O que é que eu sempre digo? Profissional de qualidade, pessoa que se dedica, ela sempre vai ter espaço em qualquer mercado que seja. Thales, eu tenho um cliente, na verdade eu tenho 3 ou 4 clientes que têm empresas em Fortaleza. O que leva um empresário de Fortaleza vir contratar um advogado do interior em Senador Pompeu, a quase 300 quilômetros da capital? Entendeu? Então isso demonstra o quê? Carta de clientes, relacionamentos, uma série de outras coisas que devem ser construídas no decorrer da caminhada, que te levam a ser uma excelência no que você fizer. Isso eu estou falando do advogado, mas na medicina é da mesma forma. O que leva uma pessoa a procurar um médico lá na capital? Será que é porque eu não tendo um profissional aqui? Não, talvez lá o cara seja mais capacitado, tenha estudado, tenha uma especialidade, tenha uma situação, um atrativo diferente para que ele seja contratado.
Ninguém é contratado à toa, ninguém... como eu falei, quando eu comecei, eu fui dessa forma, indicado pelos amigos, enfim, pedindo ajuda, né? E assim, ninguém sai pronto da academia. A academia, ela te forma, mas trabalhar, advogar, isso é em todas as áreas. O cara não sai do curso de medicina e ele já vai fazer, por mais que ele faça residência, ele não vai fazer uma cirurgia no crânio de uma pessoa com uma complexidade muito grande. Não, ele inicia, ele estuda, ele vai para o campo e ele vai no dia a dia adquirindo as expertises necessárias para que ele consiga chegar a ter um bom êxito. Então, também ninguém vai sair da academia, ir no curso de Direito, ir advogar e já ganhar 50 mil reais de honorários todos os meses. Isso aí você constrói. Isso aí é com o tempo que você constrói isso, né? Então, não há saturação no mercado. Em Senador Pompeu, hoje, nós temos ativamente por volta de uns 30 advogados ativos. Sem contar outros que vêm de Quixadá, que atende aqui. Tem outros que vêm de Fortaleza, atende aqui. Isso demonstra que no município ainda tem campo, na região Sertão Central ainda tem campo, que eu acredito que ativamente trabalhando na região Sertão Central, talvez a gente com um escritório fixo, atendendo semanalmente, aquela situação todinha, aquela rotina, nós temos talvez em torno dos 800 advogados. E aí quando eu falo em 30 advogados, aqui em Senador Pompeu, é menos de um advogado por 1.000 habitantes, né? Então você vai dizer, não, então você não tem cliente. Não, a gente tem. Quem está começando tem. Quem já tem 10 anos tem. Quem tem 30 anos de advocacia tem. Mas isso você tem que construir. É claro que quem tem 30 anos de advocacia, talvez tenha uma condição melhor de atrair um cliente. Ou não, se já não tiver feito, digamos assim, bons serviços. Tem um histórico muito maior para ser avaliado. Bons serviços. Então, digamos assim, a experiência também ela é uma faca de dois gumes, né? Ao passo que ela pode te atrair muito cliente, ela também tu pode cair no esquecimento e tu não ser um bom profissional, já reconhecido na cidade. E isso é que dá margem para os novos advogados. Eu já estou me colocando, eu não sou tão antigo não, já estou me colocando quase, na verdade, fiz agora em maio 8 anos, né, na advocacia, né, na militância de advogado. E assim, quando eu iniciei aqui, nós tínhamos advogados bem conceituados e que, tipo assim, eu não sabia o que é que eu ia fazer no meio deles, né? Mas a gente fez e está fazendo. E assim, graças a Deus, eu digo para todos os colegas, as pessoas que estão iniciando. Meu amigo, pode abrir seu escritóriozinho, trabalhe honestamente, atenda as pessoas bem, converse com as pessoas, crie vínculos, faça boas amizades, que não tem perigo, e faça o que é mais importante, faça o melhor pelo seu cliente, que naturalmente, mesmo que você não tenha êxito, eu até postei um dia desse, muito feliz, tal, aqui, independente, a gente não ganha todas as causas, não existe um advogado que ganhou todas as causas, não existe um promotor que todas as denúncias que ele fez, um réu foi condenado, né? E assim, nada é exato no direito, é uma ciência que ela não tem exatidão, não é igual a matemática, 2 e 2 são 4. O direito ele tem uma série de coisas que te levam a resultados que você até não esperava. Eu já absolvi gente que eu achava que não ia ser absolvido, outras pessoas que eu pensava que iam ser absolvidos foram condenados. Então o direito é dessa forma. E agora sim, terminou um serviço, saia com a certeza que você deu o melhor que você tinha naquele serviço, entendeu? Que você prestou. Isso é que é importante. Eu costumo dizer, eu digo, olha, até quando eu vou dizer que não deu certo o processo, a gente tem que chamar a pessoa, conversar, explicar por quê e dizer o que foi o que aconteceu. Muita gente só liga para o cliente e diz, infelizmente o processo deu certo não, viu? Mas qualquer coisa nós estamos por aqui. Tá! Entendeu? Não é dessa forma. Você tem que explicar o que foi que aconteceu, né? E assim, é isso que vai te levar para um nível de excelência, um nível
que você vai ser reconhecido no seu município, na sua região, quiçá na capital. Natanael, você foi muito feliz em toda essa sua explanação, e eu estava aqui para tentar dizer uma palavrinha, né? E qual seria essa palavrinha? Normalmente, quando nós buscamos um advogado, é porque algo ou alguém não nos deu atenção. Ou o poder público não nos deu atenção, ou uma relação pessoal não nos deu atenção. É alguma situação onde nós não tivemos voz, vez, nós não tivemos atenção. Imagina, eu procuro um profissional e me deparo com uma pessoa que também não me dá atenção, né? Então talvez seja isso daí o que diferencie também os grandes profissionais, né? Nós somos muito carentes, as relações humanas, elas são muito carentes dessa questão da atenção. E talvez os mais experientes, talvez pela sua história, pelo seu cansaço, talvez falte um pouquinho dessa atenção, coisa que o camarada novo que está ali, ele está buscando. Ele está buscando o mercado, e ele não está só buscando o mercado, ele está buscando o desenvolvimento da sua profissão, né? Eu acho que isso daí é um ponto extremamente importante. Paulinho, isso aí é importante ser frisado, porque quando você bate na porta de um advogado, como você está falando, é porque algo não está bem, né? Eu sempre digo para os meus clientes, olha, a gente conseguiu resolver isso, que bom, que graças a Deus que deu certo. Deus permita que você não precise mais de mim, né? Porque eu sempre digo, quando você vai no advogado, né? Quem é que quer ir na funerária, né? Ninguém quer ir, né? Quem é que quer ir no hospital? Ninguém quer ir. Quem é que quer estar batendo na porta de um advogado? Tem gente até que gosta, sabe, Thales? De estar todo dia, se pudesse, todo dia entrar com ação na justiça, né? Tem gente até que gosta, mas assim, normalmente, no parâmetro geral, ninguém gosta de precisar de advogado, né? E assim, é importante até saber dizer não para o cliente, porque às vezes o cliente já chega tendo sido consultado em outros escritórios, e às vezes ele não conseguiu ouvir o que ele queria, sabe? Porque ele já tinha, não entender, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, e às vezes vê tudo, pesquisa alguma coisa, antes de chegar no advogado, às vezes a pessoa já chega até dizendo o que você tem que fazer, entendeu? E normalmente não é dessa forma. E às vezes até para a gente saber dizer não, dizer, olha, o caminho não é esse, o melhor caminho é por aqui, não é dessa forma, tem gente que não entende. Mas eu digo, olha, e assim, você quer fazer do jeito que você está querendo fazer, tudo bem, mas as consequências processuais, quem vai assumir é você, que é a parte. Enfim, então até para a gente saber dizer não ou conduzir a situação, a gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de zelo, porque tem muita gente que acha, não, é porque não quer fazer, é porque às vezes a gente não entende que não vislumbra um bom direito naquela situação, entendeu? Eu quero aproveitar o gancho, porque aqui no podcast é o seguinte, aqui não tem nada mecanizado. Aqui a gente pega aqui um tema, vai discutindo, troca uma ideia, e é isso que é bacana, que é um bate-papo de amigos, de profissionais. E eu quero, não combinei isso com o Natanael, não sei se ele vai ficar surpreso com o que eu vou comentar, mas isso que ele acabou de falar aconteceu conosco, onde o Natanael, com seu brilhante profissionalismo, recebeu um acionamento lá no escritório dele, e antes de agir com a emoção, né, ou com a própria razão, ele buscou o outro lado, até ouviu o outro lado de uma situação que foi chegada até ele, né, e ele prontamente, além da nossa amizade, mas existe aqui um profissionalismo. O Natanael tem total liberdade, se houver alguma ação contra qualquer pessoa que seja, alguém da família dele, ele tem liberdade de entrar com um profissional de justiça, da justiça que ele é, né? Então, Natanael entrou em contato conosco, relatou a situação e nós expomos a situação do lado de cá. Eu acho que isso daí não foi nem para frente, eu acho que foi até uma coisa que, numa conversa do próprio Natanael com o cliente dele, se resolveu, e ele explicou, foi uma coisa bem simples, a situação é essa daqui, eu não acho que seja interessante. Acho uma coisa disso, né, Natanael? Eu acho que tem coisa que às vezes não adianta
você botar mais um processo na justiça, porque é perca de tempo, é perca de trabalho. Infelizmente, é assim, hoje, por mais que eu seja advogado, eu só ingresso com uma ação se eu ver que, tipo assim, não tem chance de resolver de forma alguma, amigavelmente, a depender da situação, enfim, procuro os meios. Porque, um exemplo, nós vamos para Senador Pompeu. Hoje nós temos um juiz titular e uma juíza substituta. Mas esses juízes, eles têm que tomar de conta de 5 mil processos, entendeu? Sendo que nós temos um juiz, aí ele talvez tenha 1 ou 2 assistentes, e o pessoal que trabalha propriamente fazendo os expedientes, enfim. Então, a gente tem que ter cuidado para, né, toda tampa de garrafa, ou toda esquina que a gente barroar, que a gente vai entrar com um processo, não. Porque o judiciário ele já está assoberbado de processo. Entendeu? Eu sempre busco, dentro da melhor forma possível, conduzir isso sem judicializar. Eu sempre, até porque eu tenho um exemplo, na área trabalhista, que eu disse para vocês que eu gosto muito, disse aqui que milito muito, gosto muito, sempre que algum empregado ou empresa me procura para fazer algum serviço na questão trabalhista, eu sempre procuro a outra parte. Eu digo, olha, tem essa situação aqui, e assim, nós vivemos numa cidade pequena, né? Não é interessante para a sua empresa, ou não é interessante para você, empregado, conduzir dessa forma. Enfim, teria uma chance da gente sentar, conversar, dialogar, tentar isso, resolver isso sem judicializar? Se disser que sim, tudo bem. Se disser que não, aí é outra situação. Mas assim, o advogado, ele não pode ser só aquele cara que lança os processos na justiça. O advogado ele tem que ser, acima de tudo, um mediador social, entendeu? O cara que não tiver condição de mediar, de conversar com as outras partes, ele está perdido. Ele está perdido, ele está no lugar errado, porque o processo não é nada mais do que 2 partes, entendeu? Então, se você não tiver aberto para esse diálogo, infelizmente, você está na contramão da história, porque tudo hoje se constrói com diálogo. Nós temos clientes, para você ter uma ideia, nós temos clientes em São Paulo, nós temos clientes em Fortaleza, nós temos clientes no Rio Grande do Sul. Tudo isso a gente faz hoje virtual, porque talvez seja, digamos assim, a nova sacada hoje da justiça seja, e talvez, infelizmente, quem nos trouxe isso foi um episódio muito ruim, que foi a pandemia, né? Então, assim, hoje quem não tiver apto, se você vai dar 10 viagens em São Paulo para resolver um processo, não, hoje você, na tela do seu celular, você consegue diligenciar em São Paulo, né? Você consegue fazer audiência virtual. É por isso até que nós criamos um espaço lá no nosso escritório só para reuniões virtuais, audiências virtuais, para trazer esse conforto também para o nosso cliente e também deixar o cliente seguro, né, do ambiente que ele está. Enfim, então hoje quem não tem condição de dialogar, o profissional, e isso é nas demais áreas, que não tem condição de dialogar, que não busca outra parte, que já é um conflito. Se você vai no advogado é porque tem um conflito. Então, se você não busca da melhor forma resolver um conflito, né, só é aquele cara que você bota o processo e deixa lá por conta e que a justiça resolva, tal, você está na contramão da história, né? Inclusive acumulando mais trabalho. Né? Doutor, quando a gente assiste essas séries e esses filmes americanos, a gente vê que o sistema judiciário americano, ele é um sistema que ele força a conciliação. A sua avaliação pessoal do sistema judiciário brasileiro é que nós temos um sistema judiciário que promove a conciliação ou promove a judicialização? Porque mesmo a gente, numa ação, tendo um momento de conciliação, mas ali já é uma ação judicial. O processo já entrou dentro da vara, já tramitou, um juiz já despachou até chegar na conciliação. Mas eu quero saber se o sistema brasileiro nosso, ele promove o que você faz, que já é cultura do sistema judiciário brasileiro, fazer o que você faz hoje, de tentar promover essa conciliação prévia para evitar a judicialização. Thales, assim, o sistema brasileiro, infelizmente, até pelo leque de leis que a gente tem, você tocou no sistema americano, o sistema americano ele tem uma Constituição que ela rege todas as outras leis e os estados, né, cada estado tem a sua lei específica.
nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma Constituição, mas, exemplo, o direito civil daqui é o mesmo lá do Rio Grande do Sul. Né? O direito penal daqui é o mesmo lá do Amazonas. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem estado que permite a pena de morte. Tem estado que só permite, digamos assim, só permite não, né? A prisão perpétua. Né? E assim, isso é um choque cultural e aí varia de país para país. Por exemplo, na Tailândia, quem for preso com drogas, a pena é de morte. Né? Já que no Brasil, o nosso sistema, por ser um sistema que existe um leque de leis muito grande e existe um déficit enorme de profissionais na área. Por exemplo, o estado do Ceará ele tem um déficit de comarcas vazias, sem juiz. Nós temos um déficit de defensoria pública enorme no estado, que não tem defensor público. Nós temos um déficit enorme de promotores nas comarcas. Tudo isso é meio que massacra as partes, entendeu? Jurisdicionado. Então, eu entendo que por conta dessa ausência de profissionais, inclusive o Tribunal de Justiça não dá os mecanismos também, porque um exemplo é como eu disse aqui, é humanamente impossível 2 juízes tomar de conta de 5 mil processos, entendeu? Com uma equipe reduzida, com profissionais com todo respeito, mas ainda é quem faz com que a justiça estadual funcione, que são os profissionais cedidos pelos municípios, que são cedidos para o Estado, para que as coisas funcionem, entendeu? Nós temos profissionais do município que faz viés de oficial de justiça, que está lá, que ajuda nos despachos do juiz, entendeu? Que contribui no expediente, num ofício, numa situação, que são profissionais que adquiriram isso, que na marra, no tempo, trabalhando ali. Mas não são profissionais pagos pelo Estado, pela jurisdição, que deveria ser remunerado. O Estado o tribunal era para fornecer esses profissionais, gerar concursos para esses profissionais. E graças a Deus que nós temos esses profissionais que estão disponíveis para ajudar na demanda do fórum, senão hoje nós teríamos um déficit, um número de processos no Estado maior ainda, entendeu? Então, o nosso sistema brasileiro, infelizmente, por conta do déficit de profissionais, por conta de toda a demanda reprimida nesse período, na época que os processos eram no papel ainda, que hoje essa virtualização ela tem pontos muito positivos, né? Os números que a gente acompanha no Tribunal de Justiça nos últimos 2 anos foram números de sentença muito maior do que há anos passados, entendeu? Mas isso é meio que a gente está enxugando gelo todo dia, entendeu? Porque existe uma demanda reprimida enorme. E aí, por conta disso, o nosso sistema é um sistema que reprime as demandas. É difícil você, hoje, sair uma pessoa do interior, uma pessoa que tem uma baixa escolaridade, é difícil ela procurar a justiça porque ela acha que é algo muito longe dela ainda, entendeu? Por mais que a gente vá nas associações, converse com o pessoal, hoje sindicatos rurais faz um diálogo importante com essas pessoas, mas ainda é algo muito distante. E aí, quando ela acaba que tenta, ela esbarra em todos esses percalços que são conduzidos pelo advogado e pelo sistema de justiça. É isso aí. Eu quero aproveitar, né? Tá me ouvindo, Jonathan? Tá, mas estava ligado. Eu gostaria de aproveitar, né? O doutor Natanael foi muito feliz e falando em várias áreas, né? A importância desse conhecimento que o profissional tem que ter, dele se especializar. A Unopar, ela possui hoje diversos cursos de pós-graduação, né, na área jurídica, na área do direito. Então a gente convida você que é profissional da área, que busca conhecer algo mais,
A Unopar é uma universidade com reconhecimento do MEC, né, é certificada para isso, e os nossos cursos de pós-graduação têm um preço muito bacana. E se você quiser ainda conhecer um pouquinho mais, visita as nossas páginas aí da Unopar, que você vai ver toda a gama de cursos, né? E qualquer coisa, procura a gente também na nossa sede aqui em Senador Pompeu. Temos também em Pedra Branca e Aracati, né? Então você que está nos ouvindo e é advogado e pretende dar um up na sua carreira, procura a nossa instituição, que você será muito bem atendido, e lá você vai ter vários cursos aí para melhorar o teu conhecimento e, consequentemente, ampliar a tua carteira de clientes. Paulinho, é até importante esse anúncio, porque assim, ninguém consegue ser bom em todas as áreas. Entendeu, cara? É igual o jogador de futebol. Você joga onde? Onde me botar eu jogo. O cara não vai jogar bem em nenhuma posição. Entendeu? Não, me bota de goleiro. Não vai dar certo. Aí me bote atacante. Pois é, no dia, ainda tem uns. Me bote aonde? Não, onde botar eu jogo. Não existe isso. No direito é da mesma forma, na advocacia é da mesma forma. Por que a gente procura se especializar? Por que é importante estar antenado? Infelizmente, isso é um sentimento OABiano, digamos assim, um sentimento dos advogados. Nós, por conta de uma série de acontecimentos, nós perdemos alguns parâmetros judiciais, entendeu? E que está complicado, inclusive, para a gente dar parecer sobre as situações. Nós, infelizmente, nós estamos passando por uma das maiores crises institucionais do país. E isso eu digo crise na política, crise no judiciário, crise no parlamento, né? Assim, as instituições, elas, ao passo que elas, né, começaram a participar, digamos assim, mais ativamente de outra seara que não era dela, ela acabou meio que deu um tiro no escuro, e talvez não foi positivo, que eu digo, para a comunidade jurídica. E eu estou falando, inclusive, assim, do STF. Hoje, infelizmente, nós perdemos, digamos assim, o STF para a gente, advogados, juízes, era algo que a gente via com uma maestria, com um respeito muito maior. Isso, dos últimos anos para cá, acabou que se perdendo. E isso muito, infelizmente, por conta das atividades, da atividade jurídica perpetrada pelos próprios ministros do Supremo. Nós tínhamos parâmetros em algumas situações que o cliente chegava para mim: doutor, em relação a isso aqui, o que é que você pode me dizer? Não, eu posso lhe dizer que, um exemplo, numa seara criminal, eu posso lhe dizer que a gente tem uma chance muito boa de restituir a sua liberdade, tal. Hoje nós não temos parâmetro nenhum, Paulinho, porque infelizmente, Thales, se solta por conveniência política, se prende por conveniência política, entendeu? E o parâmetro maior, que é a lei, não está sendo visto. Então isso, para os advogados, acaba que a gente fica, digamos assim, numa sinuca de bico, entendeu? Aí eu me deparo muito com alguns clientes que dizem: eu fui num advogado tal, ele disse que com 90 dias soltava meu irmão, um exemplo. Cara, hoje nós não podemos mais dizer isso, entendeu? Não tem como. Se você promete uma coisa dessa, você está num comprometimento profissional muito sério, entendeu? Porque a norma não mudou, a lei não mudou, mas os entendimentos, eles têm mudado. No STF o entendimento é um, você chega no STJ, que é para ter o entendimento do STF, mas ele tem um entendimento diferente. O Tribunal de Justiça do Ceará tem um entendimento de uma forma. Isso eu não estou criticando, não é que a gente tem que ter um padrão, digamos assim, a mesma decisão que vale aqui, ela é uma mesma decisão lá na Amazônia, porque assim, existem contextos culturais diferentes, mas a lei é a mesma. Então a gente tem que ter um padrão, né, de um direcionamento, que a gente chama jurisprudência, né, que são decisões reiteradas de juízes, enfim,
para que a gente tenha um direcionamento. E hoje, infelizmente, esse direcionamento ele está muito conturbado na comunidade jurídica, entendeu? E é algo que isso tem saltado aos olhos e a gente já está até falando aqui antes de começar aqui. Nós tivemos uma conduta de uma juíza no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro, uma conduta arbitrária contra os advogados, querendo que os advogados se sentassem, queria obrigar que os advogados ficassem sentados, que eles não poderiam fazer as perguntas em pé ou se manter em pé. Foi preciso o advogado ler a lei federal, o Estatuto da OAB, assim meio que colocar, olha, doutora, a senhora está fazendo algo que não, né, é complicado. Então, tudo isso a gente os percalços que a advocacia ainda, né, precisa evoluir, e isso aí, ou você é qualificado, ou você impõe respeito, ou você sabe o que é que você está falando, estuda, tem propriedade para expor aquela ideia, ou você é um cara que vai sair massacrado e desrespeitado de um tribunal do júri, né, por conta dessa, digamos assim, dessa complicada situação que as instituições brasileiras estão passando. E o judiciário é uma dessas instituições que tem perdido muito descrédito. E cabe a nós, profissionais do direito, profissionais que atendem essas pessoas, tentar dar um melhor direcionamento para isso. Estamos chegando perto do fim aqui do nosso podcast. Eu queria complementar aqui um ponto que o Paulo falou sobre a formação continuada, né, do bacharel em direito, do advogado, que são as nossas pós-graduações, e a gente recebe constantemente questões relacionadas e o curso de direito, né, da Unopar, como é que tá? Tem direito bem aqui no Xeramubim, né? Como vocês sabem, a Unopar é uma instituição de educação que ela tem abrangência de nível nacional, são 45 anos no mercado de educação, formando do infantil ao nível superior, né? E a Unopar, nós tivemos recentemente aqui a informação da direção nacional da Unopar, que o curso de direito da Unopar, diga a nível Brasil, né? Ele já foi aprovado pelo MEC e está aguardando apenas a publicação da portaria, né? Então você que conheceu um pouco mais sobre a profissão aqui do advogado, do bacharel em direito, né? E tem essa intenção de estudar na sua cidade, eu quero dizer para você que esse sonho está ficando perto. Tem data, Thales? Já sabe quando é? Não sabemos. O que nós sabemos é que ao MEC, quem autoriza o curso, e também o direito, é o único curso que a OAB também opina sobre ele. Já essas fases todas já foram vencidas. O curso, inclusive, tem nota. O curso é na metodologia híbrida, semipresencial, né? O curso tem nota, já houve a visita do MEC, já tem nota divulgada. Apenas a gente está aguardando a publicação, tá? Para que a gente possa abrir inscrições para o curso de Direito aqui em Senador Pompeu, que vai ser uma conquista muito boa, muito grande, haja vista aí as possibilidades do mercado de trabalho que o doutor Natanael acabou de mencionar aqui. Para a gente concluir, doutor, eu queria que você deixasse a sua mensagem aí para aquela pessoa que está no ensino médio, concluindo o ensino médio, uma das opções que ela está na cabeça é fazer direito, é cursar direito, né? Qual é a mensagem que você dá para esse jovem, para essa jovem que quer ser um bom profissional no futuro? Thales, eu até tive, acho que uns 15 dias atrás, estive até conversando com o pessoal do Liceu, né, que é a escola de tempo integral. E assim, a mensagem que eu deixei lá e que eu deixo aqui, né, é uma mensagem de incentivo e assim, de aproveitamento das oportunidades. Hoje, a gente tem uma universidade aqui no município, né, que oferta cursos de graduação, de pós-graduação, curso técnico. A gente não pode perder a oportunidade de dizer assim, não, eu não estudei. Cara, hoje se você não estudou foi porque você não quis, entendeu? Eu tive assim, na minha época, né, que não é tão longe, eu era professor do ensino médio, né, trabalhava inclusive fiz parte do início
da implantação do curso da escola profissional, né, aqui, e eu ia, trabalhava e corria, ia para o ônibus, saía de manhã cedo, ia para o ônibus, 3h30 para 4 horas, às vezes dava tempo de tomar banho, às vezes não dava, ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite, ainda tinha que estudar alguma coisa, alguma prova, enfim, no final de semana, tinha tal de dormir, que era necessário, e até assim, era 5 anos, né, foram 5 anos fazendo isso, 120 quilômetros de ida, 120 quilômetros voltando, né? E hoje a gente tem aqui no município, a gente tem Xeramobim, enfim, um leque de oportunidades mais próximos, né? E partindo, só que eu falei lá que essa semente ela é construída no ensino médio, né? Hoje a gente chega, infelizmente, tem alunos que saem do ensino médio, isso eu falo com propriedade, né? Infelizmente nós temos alunos do ensino médio que saem sem ler, sem saber ler. Você sabe o que é o aluno que é para fazer o ABC, o beabá, aquele negócio na infância? Ele termina o 3º ano do ensino médio e não sabe ler. Então, quem tem dificuldade, essas dificuldades, para o curso de Direito, ler é essencial. Você não vai ter como fazer um curso de Direito sem saber ler, né? Ou ler mal. Então, é algo que, essa construção, ela deve ser feita, iniciada, né, para o pessoal que está no ensino médio agora, aproveitar as oportunidades. Nós temos 2 escolas maravilhosas no município de ensino médio. Escolas que oferecem tudo que é necessário para um aluno estudar, só dizer assim, meu filho, hoje nós temos um ônibus que passa na porta de casa, traz o aluno, chega pela manhã, o aluno tem a refeição, bons professores, na hora do almoço ele tem um almoço de qualidade, isso tudo com nutricionista, com tudo. À tarde ele tem outro lanche, quando ele sai da escola, o trabalho que ele tem é pegar o ônibus e ir para casa. Né? Tem até a oportunidade de aprender alguma coisa, que é de estudar. Né? Tem até o tempo para isso. Ele tem tudo, e o algo mais que é o importante. Sem contar, Paulinho, os laboratórios, enfim, quadra de esporte, tudo que é oferecido digamos assim. Hoje esses meninos eles estavam recebendo, Paulinho, tablets esses dias, recebendo computador na nossa... Quando é que nós para comprar um lápis na esquina? No nível médio não tinha nem livro. No ensino médio era o livro... Não, era um livro que todo mundo usava. Era um livro do ano para o outro, quem estava no 3º, quando ia pegar, quando do 2º ia pegar o livro, estava com o nome do cara do 3º ainda, era o mesmo livro do cara que tinha estudado no ano anterior. Enfim, gente, assim, as oportunidades elas são muitas. Eu digo para vocês, eu sou filho de gente pobre, pessoas com pequenos comerciantes, enfim. E também nada foi fácil, só tive uma chance e essa chance eu aproveitei. Às vezes a chance bate na porta da gente e a gente não aproveita. Se você tem a chance, se vocês estão tendo a chance que está disponível para vocês, aproveitem. E hoje o caminho é a educação. Eu estava falando para eles, eu disse, pessoal, aqui quem é que gosta de trabalhar na roça? Quem é que faz não sei o quê? Não gosto não sei o quê. Eu digo, pois então estude. Porque senão vai terminar, vai ter que... E assim, eu digo isso não é desmerecendo, muito pelo contrário. A gente precisa dos agricultores, a gente precisa dos garis, a gente precisa dos agentes administrativos, a gente precisa de todo mundo. Mas assim, quem quer chegar a algo melhor, quem quer ter uma remuneração melhor, eu até disse para eles, olha, bote na cabeça de vocês, quem mais estuda, no futuro, menos trabalha e melhor é remunerado. Né? Não é que seja menos esforço, né? Mas realmente, para você ter uma renda, você vai... É menos doloroso. Menos doloroso. E eu digo assim, antes de vir para cá, hoje, eu entrei no escritório 8 horas da manhã e saí 6 horas da noite também. Eu parei um pouquinho, almocei. Assim, a advocacia também, você não vai ter êxito da noite para o dia, não. É botar o cotovelinho na mesa, estudar, tal. Então, a advocacia ela é um sacerdócio, é um ofício. Ou você se dedica, ou você vai ser mais um, que tem muitos no mercado, né? E para a gente não ser mais um, a gente tem que ser diferente, tem que ter um diferencial, né? Tem que ter um diferencial. E tem que mostrar esse diferencial também. Que bacana que o Natanael fala. E
O que é bacana aqui que o Natanael fala é que nós também já citamos isso aqui por diversas vezes com a visita aqui das outras profissões. Esse é o momento da dificuldade mesmo. Nós somos filhos de famílias pobres, né? De famílias que tiveram muita dificuldade de nos educar. E o resultado ele só foi possível porque houve também, além da insistência dos nossos pais, dos nossos familiares na educação, e a gente também teve que perder muita coisa lá na nossa juventude, na nossa adolescência, para poder pensar exatamente isso, né? No futuro. E a gente tem que pensar no futuro melhor, quando a gente estiver mais velho, porque é o momento mais difícil da vida do ser humano, é exatamente lá na frente, aonde a situação física já não é mais a mesma como adolescente, você não pode fazer muito esforço, mas vai precisar de dinheiro para viver pelo menos uma vida digna. E tem que se construir agora, a gente trabalha agora, se educa, se capacita, né? E é uma oportunidade que você que pensa no seu futuro, não tem outra coisa que não seja educação. Não tem outro caminho. Depois você constrói o caminho que você quer seguir, a força, o esforço que você quer fazer, mas nenhum deles vai se sobressair que não seja com a educação. Eu ia dizer justamente isso, Paulinho. De tudo que a gente falou aqui, não existe um outro caminho que não seja a educação. A não ser que você seja o Neymar, você nasce com outro talento, né? Ou nasce com uma estrela, que nem um exemplo. Essa menina aí que ganhou o Big Brother, essa Juliette, né? Conquistou o Brasil, então ficou milionária, assim, em questão de meses, né? O pessoal, um exemplo, eu sempre gosto de citar, o pessoal fala muito da Anitta, né? Diz, a Anitta só rebola a bunda, só não sei o quê. Cara, a Anitta estuda tanto. A Anitta fala inglês, fala não sei o que, fala não sei o que. A Anitta já deu palestra em faculdades nos Estados Unidos, que gere a própria carreira, enfim. Mas ela tem o talento que ela utilizou, né? Mas ela busca se qualificar, né? Buscou se qualificar, enfim. E hoje é o que ela é, gostem ou não, né? Quem gosta ou não, a gente tem que, tipo assim, tirar o chapéu também para essas pessoas, entendeu? Independente do que elas pensam, do que elas sejam, mas ela é uma pessoa que venceu também. Era uma pessoa que nem nós, uma pessoa da periferia, tal. Não é nada muito distante. O problema é porque hoje as pessoas têm mais oportunidades, mas enxergam as coisas muito longe. Antigamente, 20 anos, 30 anos atrás, o Paulinho sabe bem disso, quando um filho de senador Pompeu passava num concurso, por exemplo, do Banco do Brasil, era o maior orgulho, a cidade ficava orgulhosa, olha, o filho de fulano de tal passou no Banco do Brasil, o filho de fulano de tal é advogado agora, o filho de fulano de tal passou no concurso da promotoria. E hoje, assim, isso está tão mais perto, né, da nossa juventude hoje, que eu acho e assim, o que eu enxergo também, naquela época o acompanhamento era diferente. E hoje isso, infelizmente, né, ainda passa por um acompanhamento familiar. Não adianta você soltar só o seu filho, entregar ali na escola profissional, deixar ele o dia todo lá e só buscar ele no final do dia. Quando ele chegar em casa, você não perguntar, não saber o que foi que aconteceu lá, né? Então acaba que as nossas famílias também hoje precisam ter uma contribuição, né, uma contrapartida, e estar mais próximos desses jovens, porque também hoje a internet ela domina muito, e ao passo que ela é positiva em muitos aspectos, existe nas redes também muitos aspectos negativos. E a gente já viu, massacres, pessoas que foram estimuladas a massacrar pessoas, entrar na escola e atirar por conta de um jogo de internet, entendeu? Pessoas enfim, uma série de coisas que a internet hoje, e tá na mão do teu filho ali, entendeu? Tá na mão do teu filho. Então tu tá vigilante, ou tu pode ter problema, entendeu? Então essa nossa juventude também, ao passo que a gente diz que a internet ela dá um up, ela fez, mas ela também tem um lado sombrio dela que tem que ser acompanhado, né, por todas as famílias, e não só pelas famílias, pela sociedade como um todo. Então assim, eu vou agradecer, mais uma vez agradecer ao Thales, né, ao Paulo aqui pelo convite. Eu sempre assim, eu falo mais até do que devo,
né? Assim, porque eu gosto muito... Você tá aqui mesmo pra gente poder ouvir. Porque eu gosto muito desses momentos, desses bate-papos, o pessoal me chama, Natanael, venha dar uma palestra quando eu chego lá. Olha, pessoal, aqui não é uma palestra, aqui a gente veio conversar, bater um papo, enfim. Que eu puder contribuir de uma forma, assim, com a minha experiência, com pouca experiência que eu tenho, né? Em relação a isso, a gente faz. Então, eu sinto muito prazer em vir para cá, contribuir, né? Fico lisonjeado pelo convite, agradeço a Unopar, ao Instituto Educa, assim, pela parceria, né? E assim, sempre à disposição da instituição, né? De vocês também, agradecer ao pessoal da Rádio Sertão Central pelo espaço, né? Esse espaço aqui que é um espaço de informação que assim, tem um trabalho social muito importante para o senador Pompeu. Então é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. A gente fica super feliz, né, com a participação do Natanael, porque assim como nós, é filho do senador Pompeu, é um cara que está aqui trabalhando no seu dia a dia, né, e a satisfação é nossa, né, outras oportunidades ainda, espero que a gente tenha para trocar mais ideias aqui, até com outros assuntos, porque o podcast ele é exatamente isso, é uma troca de ideias, é levar um conhecimento, levar uma opinião, não vou nem dizer levar um conhecimento, mas levar uma opinião para as pessoas, para que elas possam abrir um pouquinho a mente, que elas possam buscar o conhecimento, né? E não fica aqui simplesmente naquilo que a gente está falando. Vá lá, vá divergir daquilo que a gente conversou, não é isso? E assim, é mais uma noite muito bacana que eu vou me despedir, vou agradecer a cada um de vocês que podem estar vendo, tanto estão vendo hoje, como podem estar vendo isso aqui gravado, né? Vai estar nas nossas páginas, e assim, meu muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Sertão Central, a todos os internautas, em especial essa rádio aqui que é maravilhosa, nossa parceira, nosso parceiro aqui, Jonathan Cavalcante, né? Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Natanael. Obrigado a você que nos acompanhou. Quero reforçar aqui o que o Paulo falou. Esse podcast, ele fica gravado nas nossas redes sociais. Acesse o YouTube do Centro Educacional Educa, o Facebook do Centro Educacional Educa, e você vai poder, em outro que não pôde acompanhar agora, vai poder acompanhar em outra ocasião, no momento mais oportuno. Obrigado à sua audiência e nos vemos na próxima quarta-feira em mais um episódio do podcast Eu Profissional. Boa noite a todos.